Olá, irmãos, como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Mais uma vez estamos nos encontrando, infelizmente dessa forma. Confesso para vocês que nós estamos fazendo isto, mas é o último recurso. Eu não tenho como aceitar passivamente comigo esse tipo de encontro. O encontro da igreja tem que ser físico, todos nós temos que estar juntos ali, glorificando a Deus. Eu peço aos irmãos que estejam seriamente orando durante essa semana, especificamente por isto, para que nos seja outorgada novamente a possibilidade de encontro e que diante de tudo isso que está acontecendo, nós possamos refletir, estou falando com seriedade, refletir com seriedade, não é? E tirarmos as lições que precisamos para as nossas vidas. E ao retornarmos, que sejamos crentes mais amorosos, mais zelosos, mais fiéis, não perdendo sequer uma oportunidade de cultuarmos a Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a atravessar essa fase tão difícil e tão deprimente que estamos passando. Nós vamos orar nesse momento ao nosso Deus, pedindo a sua bênção para a sua igreja nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor a oportunidade que estamos tendo de buscarmos a Tua presença. Agradecemos ao Senhor por esse momento de culto e agradecemos ao Pai pelos recursos que o Senhor está nos dando, apesar da distância física, apesar de distantes do tempo. Nós estamos juntos através desse recurso técnico. Eu peço que nesse instante, que abençoe a cada irmão membro da Tua igreja. Eu peço que nesse momento, Senhor, pelos enfermos, eu peço-te a cura dos enfermos. Eu peço que por aqueles que estão passando por crises as mais diversas, esteja, Pai, no nome de Jesus, mostrando o caminho para a saída. Trabalhe, Senhor, em nossos corações e faça de nós crentes melhores, crentes mais fiéis, crentes que amem mais o Senhor e amem mais a Tua palavra. Perdoa-nos por nossos pecados. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Peço a você que abra o seu cantor no hino de número 94 do Cantor Cristão. Vamos cantá-lo com bastante sentimento, olhando para o que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Vamos cantar. Só tu, Jesus, levaste a cruz, humilde em teu amor, no teu olhar brilhava a luz de compaixão, Senhor. Jesus na cruz. O hino mostra o que o Senhor passou por nós. A cruz foi um dos pontos mais altos
do sofrimento de Cristo, ou o ponto mais alto do sofrimento de Cristo, pagando o preço dos nossos pecados. Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 24, versículos 45 a 47. Lucas, capítulo 24, de 45 a 47, nós vamos falar sobre o assunto Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Vamos ler o texto que diz assim: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Irmãos, Jesus ressuscitou, é o nosso assunto. Vamos reportar aqueles momentos em que os discípulos estavam passando por situação difícil. Os últimos dias de Jesus realmente tinham sido muito difíceis. Ou melhor, os últimos dias dos discípulos de Jesus. Eles presenciaram a violência que fizeram com o Senhor Jesus. E finalmente presenciaram a sua morte horrível na cruz do Calvário. Muita coisa se dizia depois sobre ele, e eles não estavam processando mentalmente, adequadamente, tudo o que se dizia. Finalmente, nesse misto de confusão, o próprio Senhor Jesus apareceu ressuscitado diante deles e mostrou-lhe as mãos perfuradas. E ficaram em um misto de emoção, medo e temor. Finalmente, Jesus comeu com eles, provando que ele não era uma mera aparição e não era um espírito. Era realmente o Jesus revivido e o Jesus ressuscitado. A partir disto, o Senhor Jesus fez algumas explicações e mostrou-lhes o que deveriam fazer a partir deste momento do aparecimento. O texto nos diz, no versículo 45, o seguinte: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O padrão de vida, a partir daí que eles deveriam seguir, era o que dizia as Escrituras. A partir daí, a pregação do Evangelho era o que dizia as Escrituras. A partir dos séculos, o padrão de pregação é o que diz as Escrituras. E nós temos que pregar até hoje, de forma sadia, o que diz as Escrituras. As Escrituras é o padrão, é a linha que devemos seguir. Então o texto diz que a partir da explicação do Cristo vivo diante deles, abriu-lhes o entendimento. As Escrituras previam tudo o que ia acontecer com o Senhor Jesus, mas eles não tinham entendimento. Assim como nós hoje, em muitas situações, nós não temos entendimento das Escrituras. Tudo o que está acontecendo conosco hoje, com a igreja, está previsto nas Escrituras. Nós nos apavoramos, perdemos a calma, por termos um conhecimento mínimo das Escrituras. Mas lá, Jesus teve paciência com os discípulos, até que tudo se tornou claro. E a partir daí, seguiram em frente com maior entendimento do plano de Deus
para as suas vidas. Quando entendemos e percebemos que Deus está no controle, nós temos condições de prosseguirmos com calma. Abriu-lhes o entendimento. Antes, para eles, Cristo era um morto. Cristo fazia parte do passado. Cristo tinha apenas um significado histórico na vida deles. Eu pergunto, será que não acontece o mesmo conosco? Estamos tão estarrecidos, estamos tão confusos com os fatos que estão nos ocorrendo hoje, que as promessas de Jesus parece que não tem muito significado para nós. Hoje, domingo, a cristandade comemora a ressurreição do Senhor Jesus. É momento de reafirmarmos que Cristo está vivo, que Cristo está controlando a história, que Cristo está controlando a história da igreja e que Cristo está vivo em nossas vidas, controlando a história das nossas vidas. Mas ainda, no versículo 46, há uma outra proposta aqui. E disse-lhes Jesus, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Novamente, Jesus disse, está escrito. Mostrou-lhes que se cumpriu o que estava na palavra. Ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Hoje, essas palavras também devem ecoar dentro de nós. Devemos nós nos lembrarmos do que está escrito. Devemos seguir nossas vidas confiantes de que as Escrituras se cumpriram e que as Escrituras estão se cumprindo e que as Escrituras serão cumpridas. E nós devemos compreender que estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele está vivo. Assim como naqueles dias próximos à sua morte, ou depois da sua morte, Ele estava vivo. Assim também, hoje Ele está vivo. Não é diferente. Ele aparece vivo em nossas vidas através da fé. Ele está atuando em nossas vidas através da fé. Precisamos nos ajoelhar, pedirmos a Ele que dirija a história das nossas vidas, pedindo a Ele que nos ensine a compreender o que dele está escrito. Precisamos pedir a Ele que nos faça entender o que está acontecendo na história da nossa vida e na história do mundo. E logo em seguida, no versículo 47, ele passou uma tarefa para os discípulos. E ele diz assim, e é em seu nome, em nome de quem? Do Cristo ressuscitado, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Interessante aqui, começando por Jerusalém. Lá eu diria que era literal, começando por Jerusalém. Mas nós hoje, começando por Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? Digamos, podemos começar na nossa casa, não é? Vivendo o Evangelho, sendo um testemunho fiel do Senhor Jesus para aqueles que estão mais próximos de nós. Jerusalém era o povo que estava mais próximo deles. Eles estavam contextualizados naquele local. E deveriam pregar ali e dali partir para todo o mundo. A tarefa foi dada aos discípulos. Eles deveriam continuar as suas vidas, pregando a todas as nações que havia esperança em Cristo para a humanidade. Eles deveriam continuar pregando aquele evangelho que Cristo propôs para eles. Eles deveriam continuar pregando o quê? Se houvesse arrependimento e crescem no Cristo ressuscitado, haveria remissão dos pecados, haveria reconciliação e salvação para a humanidade perdida.
e pecadora. Ainda há esperança para a humanidade perdida, porque Cristo está vivo. Ainda há esperança. E eu pergunto, digamos que tenhamos um problema mais sério, como é que vai continuar a igreja? Digamos que não possamos mais nos reunir, como é que vai continuar? A vida prossegue, a igreja prossegue. Deus sempre vai mostrar um caminho. Os discípulos estavam ali, desiludidos. Cristo fazia parte já de uma história passada, já era história na vida deles, e eles não sabiam o que fazer. Até que Cristo mostrou-lhes o que fazer. Cristo vai sempre mostrar-nos o que fazer. Cristo vai sempre mostrar-nos o caminho. Não importa quais as dificuldades. Não importa se não podemos nos reunir fisicamente. De alguma forma, Cristo vai nos mostrar o caminho. Porque Cristo está vivo. Ele sempre vai interagir conosco e Ele sempre vai proteger a sua igreja, indicando o caminho. Vamos concluir dizendo o seguinte para os irmãos. Os discípulos estavam com o Senhor Jesus durante o ministério, seu ministério. Ouviram as instruções, ouviram as citações das Escrituras e tudo o que aconteceu com o Senhor, seu martírio, sua morte vergonhosa, sua ressurreição, não conseguiram processar nem entender nada do que estava acontecendo. Até que Cristo apareceu ressuscitado. Aí entenderam. Às vezes, diante da vida, não entendemos nada. Nos desequilibramos. Mas Cristo está vivo diante de nós. E Ele vai sempre nos mostrar o que diz as Escrituras. As Escrituras diziam que Cristo ressuscitaria ao terceiro dia dentre os mortos. Então, já havia se cumprido o tempo da ressurreição. Deveriam estar equilibrados, aguardando, orando pela aparição do Senhor a qualquer hora. Eu digo o seguinte, não nos apavoremos. Nosso Senhor está vivo. Sigamos confiantes em sua aparição e socorro a qualquer hora. Ele virá nos socorrer. Busquemos a sua presença. Ele virá nos socorrer. Uma terceira lição aqui. Quando entenderam as Escrituras, viram o Senhor ressurreto. Veio as orientações. Precisariam pregar entre as nações. Nós hoje precisamos entender as Escrituras e entendermos e obedecermos aquilo que o Senhor quer de nós. Quantos crentes hoje seguem a vida praticamente à deriva? Não conhecem a Deus, não conhecem as Escrituras, não sabem se Deus tem um plano para a sua vida ou não, não sabem, nem sabem se converteram, não tem plano nenhum para frente, não tem um plano para crescimento cristão, vão tocando a vida como dá. Irmãos, isso não está correto. Eu creio que até o momento que estamos vivendo, é o momento que Deus está dando para nós, é o momento que Deus está dando para a igreja refletir sobre o que está fazendo. Eu tenho até preocupação de quantos vão sobreviver a tudo isso. Eu tenho preocupação de quantos realmente vão voltar e vão se engajar firmes. Quero desafiar você. Repense. Cristo está vivo. Vamos pensar nisso. E uma última ideia aqui, ou melhor, um resumo em 2 linhas aqui, dos 3 versículos que lemos. 3 ideias fundamentais do texto em que lemos. A primeira, compreender as Escrituras. Entender. As Escrituras mostram a história da atuação de Deus.
na vida das pessoas, dos povos e do universo. Começa lá em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E termina lá em Apocalipse, terminando a história da humanidade aqui na terra. E com a oração de João. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos entender o que está aqui no começo. Nós precisamos entender a história e o plano de Deus. E nós precisamos entender que a história caminha para a volta de Cristo. E precisamos nos preparar para isto. Todos os gozos mundanos são fúteis. Todas as alegrias mundanas trazem um prazer muito rápido. E tudo acaba em um vazio e sempre perguntamos: para que existo? Qual a minha perspectiva de futuro? Pense nisto. Para que você tem vivido a sua vida? Cristo tem sido na sua vida um Cristo morto? Se ele tem sido um Cristo morto, você tem vivido uma mentira. Porque Cristo está vivo. Alimentemos essa esperança. Entendamos as Escrituras. As Escrituras falam de um Cristo vivo e atuante. A segunda lição que entendemos aqui do texto, eles deveriam crer. Crer no contexto bíblico é conviver, não é apenas acreditar. É manter um relacionamento. E a terceira, ir para frente, pregar, viver a vida cristã. Então esta é a mensagem que nós temos para vocês nesta manhã. Cristo está vivo. Que Deus abençoe você, irmão. E nós vamos fechar esse culto cantando o hino, que é o 99 do cantor cristão. Vamos cantá-lo nesse momento.
agradecemos ao Senhor por esse culto tão breve, mas que estamos nos lembrando através dele que Cristo ressurgiu da morte. A tumba está vazia. Não colocamos a nossa fé em uma tumba com alguém lá dentro. Não colocamos a nossa fé em um Cristo perene em uma cruz. Ele morreu na cruz. Ele foi para a sepultura. A cruz está vazia. A sepultura está vazia. Porque Cristo venceu a morte. O hino diz: aleluia, ele ressurgiu. Nós dizemos: aleluia, Cristo ressuscitou. Ajuda-nos a entendermos isto. E ajuda-nos a prosseguirmos firmes na fé, sabendo que Ele está conosco e que Ele sempre vai direcionar as nossas vidas no caminho que Ele quer para as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, por termos vivido, às vezes, vidas fora do plano do Senhor. Vidas que estabelecemos o nosso próprio destino, mas que pela Tua bondade o Senhor tem procurado trazer as nossas vidas, o nosso destino, os nossos destinos para o centro da Tua vontade. Dê um bom domingo, Senhor, para cada irmão da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolvermos sempre espírito de adoração e de reconhecimento que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Assim oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom domingo para vocês.